galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para trazer uma síndrome ou transtorno de filmes e séries. Hoje eu vou trazer aqui para vocês a série Você, que ficou muito conhecida na Netflix, que conta basicamente a história de um psicopata. Então eu vou explicar para vocês como funciona esse transtorno e se realmente um psicopata pode sentir amor ou se comporta da maneira como aquele personagem se comporta. Se você quer saber de todos os detalhes, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar sobre o transtorno de hoje, eu quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Então ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e você será avisado assim quando sair um vídeo novo. Aqui eu trago sobre casos criminais e também esses transtornos de filmes e séries, que se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então não perde, se inscreve aqui embaixo. E já deixa o seu like aqui no comecinho do vídeo também. Ah, e se você não é meu seguidor lá no Instagram, corre lá pra me seguir, eu vou deixar aqui na tela certinho pra vocês, que é @emmente.psique com o C mudo. Então já vamos começar a falar sobre o transtorno de hoje, que vai ser sobre a psicopatia. Na série Você, o ruim de falar essa série é muito ruim, mas você fala você. Na série Você notará... Não tem como! Na série Você poderá notar que... Você notará na série Você que o personagem principal ele tem sintomas muito severos de uma pessoa que possui esse transtorno de psicopatia. Ele tem uma obsessão muito grande quando ele se apaixona por alguma pessoa e acaba desenvolvendo métodos que não são nem um pouco saudáveis para conquistar essa pessoa. Como, por exemplo, ele stalkeia, ele mata os amigos dela, ele vive e age unicamente para aquele amor, mas de uma forma extremamente obsessiva. Então, algumas perguntas vão surgindo. Aquele amor que esse personagem sente é um amor de fato genuíno, apesar de ter todos esses comportamentos que são extremamente errados? Será que ainda assim ele cultiva um amor verdadeiro e genuíno? Será que psicopatas conseguem sentir essas emoções? Então, primeiramente, eu vou contar para vocês o que se caracteriza nesse distúrbio, que é para vocês terem uma ideia, para que depois, então, eu possa explicar mais adentro em relação a essa série especificamente. Então, vamos lá. A psicopatia ela é um transtorno psicológico que se caracteriza principalmente pela pessoa possuir comportamentos antissociais e falta de empatia. Ela se caracteriza principalmente também por essa falta de sentimentos e não ligar para os outros, não se importando muito com as regras sociais, de ética ou moral. Na verdade, não se importando nem um pouco. Agora, quando eu falo para vocês de características antissociais, não é uma pessoa que é tímida e que não gosta de socializar com outras pessoas. Pelo contrário, às vezes, algum psicopata, ele pode muito bem ser uma pessoa extremamente comunicativa para atingir os seus objetivos. Então, a característica antissocial, ela se refere justamente ao que eu falei agora há pouco para vocês. É uma pessoa que ela não liga para as regras de moral e ética da sociedade. É uma pessoa que faz ações que podem prejudicar a sociedade diretamente. Então, pessoas que possuem esses distúrbios tendem a ser extremamente manipuladoras e narcisistas também. Porque se elas querem alcançar algum tipo de objetivo ou algum tipo de prazer pessoal, ela pode usar muito bem de outras pessoas para conseguir isso. Então, elas serão manipuladoras e pensarão apenas em si, deixando o que o outro gosta, ou o que o outro pensa, ou até o que o outro sente de lado. E também tem mais um detalhe, que essas pessoas elas não se responsabilizam pelas suas atitudes. Quando elas são pegas no flagras, normalmente elas gostam de atribuir isso que outras pessoas fizeram. Agora depende também, porque tem grandes psicopatas que gostam de ter crédito e ter uma fama mesmo que isso seja ruim. Então, se ele foi pego no flagra fazendo alguma coisa extremamente de errado, mas ele vai ganhar uma certa fama por isso, e aquela fama lhe proporcionar prazer, então ele vai assumir todos os créditos e vai contar com maior felicidade e orgulho as coisas horrendas que essa pessoa já fez. Agora, você provavelmente já ouviu falar da sociopatia, mas então, a sociopatia, ela é a mesma coisa da psicopatia? Por que esses nomes, eles se diferem no âmbito psicológico e psiquiátrico? Mas eu já devo contar para vocês de antemão que há uma grande discussão se a psicopatia e a sociopatia são a mesma coisa ou são distúrbios diferentes, mas algumas características são mais marcantes dependendo de que transtorno aquela pessoa possui. Como, por exemplo, a psicopatia, a pessoa tende a ser muito fria e calculista, planejando todas as suas ações. Agora, a sociopatia, a pessoa tende a ser muito mais impulsiva, então pessoas que são sociopatas, elas tendem a cometer crimes mais facilmente, já que elas fazem
fazem tudo muito na impulsividade, naquela calor do momento. Mas o psicopata, já por outro lado, ele consegue até ultrajar uma vida social ali que não é a verdadeira identidade dele, fazendo com que ele pareça uma pessoa muito boa, um bom cidadão do mundo, quando na verdade em seu interior ou por trás ele é outra pessoa totalmente diferente, porque ele tem essa frieza de calcular tudo aquilo que ele vai fazer. Agora, apesar de nós vermos mais homens que possuem essas características de psicopatas, o transtorno não está limitado apenas ao sexo masculino. Mulheres também, obviamente, podem ser psicopatas ou até sociopatas. Porém, a mulher é mais difícil de ter esse diagnóstico porque ela não tende a ser tão impulsiva como normalmente os homens fazem. Então, as características para um homem ficam muito mais visível porque ele já denota aquilo com a sua impulsividade. Já a mulher não. Ela consegue se controlar de certa forma e agir mais pelas entrelinhas e também manipulando as pessoas para que acreditem naquela versão da história que ela quer que você acredite. Agora também outro detalhe é que as pessoas costumam fazer rapidamente essa associação, mas que necessariamente não é isso de fato que acontece. A psicopatia com a agressividade. Pessoas que são psicopatas ou sociopatas, elas podem nunca bater ou nunca matar em uma pessoa durante toda a sua vida, porque isso não está necessariamente interligado. Porém, pessoas que possuem esse transtorno têm uma tendência muito maior de fazer mal às outras pessoas do que uma pessoa que não tem, já que a falta de empatia e de sentimentos é uma característica muito marcante dessas pessoas. E pessoas que não possuem esse transtorno já tendem a ter empatia e a pensar no próximo. Então, se um psicopata sentir prazer naquilo ou ver algum ganho naquilo, ele pode sim ser agressivo. Mas se ele não vê ganho ou se ele não sentir prazer, não tem o porquê dele do nada ir lá e matar alguma pessoa ou bater em alguma pessoa se aquilo não vai proporcionar nenhum benefício pessoal para ele. E também, normalmente as pessoas que nós vemos que são psicopatas são aquelas pessoas que ficaram famosas nas mídias por terem cometido atrocidades. Então, rapidamente nós fazemos essa associação que um psicopata necessariamente é um serial killer ou alguém que faz muito mal às outras pessoas. Mas existem psicopatas que talvez você viu, que você conviveu, que é próximo a você, que você nem imagina que essa pessoa é um psicopata, porque ela sabe esconder aquilo muito bem. Mas em seu interior, a pessoa é totalmente. Então é por isso que nós costumamos fazer essa associação, porque quando nós conhecemos alguém que foi justamente pela pessoa ter demonstrado isso claramente. Tem vezes que um psicopata não verá benefício algum de demonstrar aquilo que ele é, então ele saberá e esconderá muito. E sim, psicopatas, eles nascem psicopatas e não existem cura para a psicopatia. E todas aquelas histórias que você ouve de um psicopata que sofreu muito na infância e talvez associou que o sofrimento na infância fosse necessariamente desenvolver características de um psicopata, na verdade não passa de uma falácia. Eu não estou falando que todos os psicopatas que falaram que têm uma infância triste estão mentindo. Na verdade, sim, eles podem com certeza terem sofrido muito durante a infância. Porém, esse não é um fator que define um psicopata. Como eu acabei de falar para vocês, os psicopatas que ficam mais conhecidos são justamente esses que matam ou que agridem pessoas e que ficam conhecidos nas mídias, e nós acabamos sabendo dessas histórias. Mas nem todos os psicopatas são assim. Pessoas que são psicopatas também tendem a fazer mal a outras pessoas com um grau muito maior do que pessoas que não possuem esse transtorno. Agora, se um psicopata que já nasceu assim teve uma infância extremamente difícil, ele pode desencadear o desejo por fazer mal às outras pessoas devido ao sofrimento em que ele passou na infância. Então ele reproduz aquilo na vida adulta porque desencadeou devido ao seu sofrimento na infância. Agora, não necessariamente todos aqueles psicopatas que matam e que agridem outras pessoas sofreram na infância esse prazer por fazer mal a outras pessoas sem ter necessariamente passado por isso durante o período em que ele era criança. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu falei, que basicamente os psicopatas que são mais conhecidos são justamente os que fazem mal às outras pessoas e têm uma infância difícil. A infância difícil pode ser um fator de risco para desencadear uma vontade
de fazer mal às outras pessoas. Então é basicamente isso, mas esse não é uma regra. Eles nascem assim e não existe cura. Agora, como eu estou falando pra vocês desde o começo do vídeo que sim, o psicopata ele não sente emoções, ele não sente empatia pelas outras pessoas. Agora, quando você assiste a série, você nota que aquele personagem ele ama de uma forma muito absurda a outra pessoa. Será que aquilo realmente é um amor? Inclusive, eu já vou falar pra vocês que na verdade é um debate que aquele personagem ele não sofre do transtorno de psicopatia. Mas, porém, como ele tem muitos sintomas de fazer mal, de matar outras pessoas sem pensar muito na consequência de suas ações, ele se enquadra muito bem em uma pessoa que possui esse transtorno, exceto pelo amor que ele demonstra sentir. Agora vamos trazer isso para a gente analisar. I believe in love at first sight. No real words? Only fake ones. Everything ship. I love that. So easy, so right. This is how our story goes, Beck. I think I might really like him. Too much? It's perfect. Como eu falei para vocês, um psicopata, ele fará aquilo que ele sente prazer. Ou seja, aquele sentimento que aquele personagem demonstra e está sentindo não é amor. É apenas uma obsessão que é onde está vinculado ao seu prazer. Ele sente prazer quando ele é amado pelas outras pessoas. Até você nota na série que ele tinha outra namorada, que aquela namorada não falou que amava ele. Então ele teve um surto e quase a matou. Candace. I think we have some unfinished business to talk about. E quando ele descobre ainda na primeira temporada que a sua namorada traiu ele, mas quando ela fala que o ama, ele não comete a mesma coisa que ele iria cometer, matá-la ou agredi-la, porque ele sentiu aquele prazer instantaneamente de ser amado por outra pessoa. Então tudo que ele faz não é para dar um amor puro e genuíno, claramente. Ele faz aquilo na intenção de receber aquilo que ele quer, que é o amor das outras pessoas. Mas claro que não é só o sentimento de amor, porque um psicopata ele nem entende muito bem como é esse sentimento, já que ele nunca teve. Mas vocês sabem que o amor, ele sempre traz algumas recompensas quando você é amado por outra pessoa. Aquela pessoa, ela vai cuidar de você. Aquela pessoa, ela vai te admirar. Ela vai te olhar com um olhar apaixonado, com um olhar de zelo. Ela vai fazer de tudo por você. Ela vai te colocar em primeiro lugar. Normalmente, essas coisas acontecem. Então, com todos esses benefícios que ele pode receber com alguém o amando, aquilo provoca um prazer para ele e é aonde ele reproduz todos esses comportamentos para ganhar o amor de outras pessoas a qualquer custo. If I just keep being the perfect boyfriend, you'll realize I'm not a maybe. I'm the one. Love is tricky. Can we get real for a second? You have questionable taste in friends. And a guy needs to protect himself. She's lucky she has me. Beck rarely knows what's best for her. It scares me to love someone so completely and not have them love you back. Agora, lá na segunda temporada, eu vou contar um pouco de spoiler agora pra vocês. Você vê um pouco que o quadro vira e você começa a sentir uma empatia pelo aquele personagem. Apesar de parecer um pouco absurdo, mas sim você sente, porque ele se relaciona com outra pessoa que, na verdade, essa outra pessoa também é uma psicopata, praticamente ainda pior do que ele. E ele faz uma amizade muito bonita com as suas vizinhas. Muito bonita, entre aspas, porque, de certa forma, ele rastreia a outra vizinha. Mas então, como eu falei pra vocês, um psicopata ele não vai matar alguém do nada. Então, se você chegar perto de algum psicopata extremamente perigoso, ele já sente um prazer de matar as outras pessoas, então é muito provável que ele mate ou algo assim. Mas se ele não vê um prazer naquele momento, não tem porquê dele fazer mal do nada, de graça para os outros. Então, as vizinhas que ele tinha estavam fazendo no momento bem para ele. Elas não falaram diretamente que o amava, mas elas eram gentis, eram legais. E ele é uma pessoa que necessita absurdamente da aceitação dos outros e do amor dos outros. Inclusive, ele socialmente, ele é uma pessoa que denota muito essa característica de bom moço, justamente para ter a aceitação dos outros. Eu falei pra vocês que a psicopatia não tem cura, mas ela pode ter um tratamento de certa forma, porém é uma dificuldade tremenda, porque pessoas que são psicopatas, elas tendem a não se identificar com todas essas características que eu estou dizendo pra você. Até é muito famoso na internet você
você responder quiz por aí, responda isso daqui para ver se você é um psicopata, para ver se você é um sociopata. Qual é o seu grau de psicopatia? Aí os jovens vão lá, eu vou acessar aqui, eu vou saber se eu sou psicopata mesmo. Não, se você tá fazendo aquilo, você já não é. Porque o psicopata, ele realmente não vai ligar para aquilo, ele não vai se enquadrar, ele não vai achar que está se enquadrando naquilo. Então, esses testes, eu não sei se você não sabia, mas a grande revelação do momento, não. Esses testes, eles não são reais e não acreditem nisso. Para que um psicopata ele seja diagnosticado, ele precisa passar, sim, necessariamente por um psiquiatra. E para o diagnóstico é usado a escala de Robert Hire, que são uma série de perguntas que questionam diversos comportamentos com uma escala de 0 a 2 cada pergunta. Então é se utilizado normalmente essa escala para fazer um diagnóstico. Então, gente, esse foi o transtorno de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam dessa série, se você já assistiu também, o que vocês acharam do que eu acabei de falar aqui para vocês. Comente aqui se você tem alguma dica de alguma síndrome ou transtorno de filmes e séries que eu vou trazer em uma próxima quarta-feira. Domingo, não se esquece, tem um vídeo novo, então já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder quando sair o vídeo e segue lá pelo Instagram robimente.psique e não esquece também de deixar o seu like. Muito obrigada por terem assistido até o final, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!